Você já sentiu que algo ruim começou a acontecer na sua vida sem explicação? Como se alguém tivesse lançado um olhar de inveja, ou até mesmo uma palavra pesada contra você. De repente, seus planos travam, o dinheiro some, a saúde enfraquece e uma sensação de peso começa a tomar conta da casa. Na antiga sabedoria judaica, isso não é apenas coincidência. Os sábios do Talmud ensinam que toda energia enviada volta para quem a gerou. Mas há um segredo ainda mais profundo que poucos conhecem. Eles diziam: a força que tenta te atingir só encontra espaço se dentro de ti houver um vazio. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Você vai descobrir como devolver todo o mal e bruxaria, mas de uma forma que o mal não toque mais a sua vida, nem precise ser combatido com mais escuridão. Porque quando você aprende o verdadeiro caminho, a própria luz se encarrega de devolver tudo no tempo certo. Antes de começarmos, escreva aqui nos comentários o seu nome e de onde você está me assistindo. Quero sentir sua energia, quero saber de que parte do mundo você está me ouvindo agora. Nos próximos minutos, você vai entender por que a forma mais poderosa de se proteger não é revidando, e sim se tornando intocável. Mas primeiro, precisamos entender como o mal encontra brechas para agir. Na Kabbalah é ensinado que o mal não tem força própria. Ele precisa se alimentar de algo. E esse algo, muitas vezes, é a nossa própria raiva, nossa mágoa, nossa resposta impensada diante das injustiças. Quando alguém nos faz mal e a gente deseja o mesmo de volta, o que acontece espiritualmente é profundo. Criamos um canal de ligação com aquela energia. O mal que desejamos para o outro se torna um espelho e passa a nos refletir também, mas o contrário também é verdadeiro. Quando a pessoa é ofendida, traída, injustiçada e mesmo assim se mantém em paz, buscando a sabedoria divina, essa energia não encontra morada. Ela se perde no ar, volta à origem e o mal simplesmente se desfaz. E é aqui que começa o segredo judaico de devolver todo o mal e bruxaria. Porque o verdadeiro retorno não acontece com gritos, vingança ou rituais. Acontece quando você se eleva tanto espiritualmente que o mal não suporta a sua presença. Mas antes de revelar como ativar essa proteção divina, eu preciso te contar algo. Existe um ensinamento milenar que os antigos mestres judeus guardaram por séculos. Um segredo que explica por que algumas pessoas parecem ser intocáveis pelo mal e por que tudo o que tocam prospera, mesmo em meio às tempestades da vida. Esse conhecimento foi passado de geração em geração, de sábios a discípulos, e ficou escondido por milênios. Mas agora ele foi revelado. Eu deixei um vídeo fixado no comentário que explica como qualquer pessoa, mesmo sem ser judia, pode aplicar essa sabedoria ancestral e transformar completamente sua vida. Lá você vai entender o verdadeiro segredo da prosperidade, da proteção e da força espiritual que neutraliza qualquer energia negativa. Mas, atenção! Assista a esse vídeo apenas depois que terminar o que você está vendo agora. O que vem a seguir vai preparar o seu coração e sua mente para entender o poder que está naquele ensinamento. Agora, continue comigo, porque você vai descobrir a forma exata que o Talmud ensina para devolver o mal, sem tocá-lo, sem enfrentá-lo, apenas deixando que a própria luz faça justiça. Os mestres diziam que antes de lutar contra qualquer energia negativa, é preciso impedir que ela chegue até você. Isso não é fraqueza, é inteligência espiritual. É como erguer um muro de luz que torna inútil qualquer ataque lançado contra sua vida. Na Kabbalah, que é a sabedoria mística e oculta judaica, esse muro é construído de dentro para fora, não com armas, mas com postura interior, palavras escolhidas e atos que elevam sua frequência. Quando sua vibração muda, o mal simplesmente não encontra onde se ancorar. Ele passa por você como vento sobre pedra, sem deixar marca. Vou contar uma história para você sentir isso na pele. Havia uma mulher chamada Esther que trabalhava noite e dia cuidando da família.
Um vizinho maldoso começou a difundi-la com boatos. Pequenas portas foram fechando para ela, e a sensação de perda cresceu. Esther poderia ter reagido com ira, com acusações. Muitos fariam isso, mas ela seguiu um caminho diferente. Todo dia, antes do amanhecer, Esther reservava 5 minutos para silêncio e gratidão. Repetia internamente uma bênção simples, que eu seja protegida na luz. Além disso, todas as sextas-feiras ela dava uma pequena quantia em caridade com uma intenção clara, que esta doação seja em nome da paz. E quando pensava no vizinho, respirava fundo e mentalizava que a luz o envolva e o transforme. Meses depois, as coisas começaram a mudar de modo quase sutil. Pessoas que tinham boatos voltaram a cumprimentá-la, novas clientes apareceram e uma oportunidade de trabalho trouxe estabilidade. Não foi coincidência. Foi consequência de um escudo invisível. A combinação de gratidão, caridade e intenção pura fechou a brecha por onde o mal tentava entrar. O Talmud e a tradição rabínica oferecem práticas concretas que criam esse escudo. Não são feitiços, são rotinas espirituais que alinham sua vida com a proteção divina. Aqui estão as mais fundamentais, passos simples, práticos e seguros. Kavaná, intenção ao falar e agir antes de sair de casa. Faça um pequeno momento de intenção. Pense, por exemplo, saio protegido. Minha casa é lugar de paz. A intenção clara modifica a energia de seus atos cotidianos e fecha portas invisíveis. Tefilá, salmos, oração e recitação consciente. Recitar salmos, terrilim com foco, especialmente capítulos ligados à proteção, é uma prática milenar. Não é mágica. É alinhar sua mente a palavras que criam um campo espiritual favorável. Mesmo 5-10 minutos diários já fazem diferença, se recitados com concentração do Tzedakah, caridade consciente. Dar com intenção quebra circuitos de negatividade. A caridade, na sabedoria judaica, não é só ajuda ao outro, é purificação da própria alma e fechamento de portas para o mal. Não precisa ser grande quantia. O que conta é o gesto e a intenção, berachá, bênçãos e gratidão ativa, agradecer antes das refeições. Ao acordar e ao dormir, cria um campo de reconhecimento que neutraliza inveja e ataque. Faça uma prática. Toda noite, nomeie 3 coisas pelas quais foi grato. A repetição forma um teto de luz sobre você. Silêncio e não retaliação. Evite responder com raiva. A retaliação cria um canal energético que fortalece o mal. Em vez disso, use silêncio ou palavras de bênção. Isso corta a linha de retorno do ataque. O velho princípio bíblico, não te vingarás, é também estratégia espiritual. Não alimente o ciclo que te ataca. Ação concreta de purificação no lar. Mantenha o lar limpo, iluminado e organizado. A Kabbalah ensina que a estética e a ordem da casa influenciam a circulação de energia. Luz e ordem fecham portas para influências negativas. Acender uma vela, com respeito às tradições locais, ou apenas manter um canto da casa dedicado à paz e à oração, fortalece a sensação de abrigo. Essas práticas, combinadas, funcionam como um escudo dinâmico, não estático. Ele se renova sempre que você age com intenção. Ele falha quando cede à raiva, ao ódio ou à recuperação do mal com mal. Voltando à história de Esther. A transformação não veio de um único ato, mas da repetição dessas posturas, intenção, oração, caridade e silêncio piedoso. O vizinho, sem ter o que nutrir, acabou voltando à normalidade. A energia voltou a circular livremente. Há um antigo ensinamento do Sefer Yetzirah, um dos textos mais antigos da mística judaica. O mundo foi criado com letras e sustentado por palavras. Isso quer dizer que as palavras não são apenas sons, mas vibrações criadoras. Cada frase, cada expressão dita com intenção tem o poder de abrir ou fechar caminhos.
Os sábios dizem que quem domina sua fala, domina sua realidade. E é exatamente aí que começa o segredo para devolver o mal sem jamais retribuí-lo na mesma moeda. Imagine, alguém te ofende, te calunia, deseja teu fracasso. A primeira reação natural é a defesa, às vezes até a vingança. Mas o Talmud ensina algo oposto e revolucionário. A força do justo está em manter silêncio quando poderia ferir com palavras. Por quê? Porque cada vez que você responde com raiva, abre um portal para que a energia ruim se espalhe, tanto em você quanto no outro. Mas quando você responde com sabedoria, fecha esse portal e devolve a vibração transformada. É como se dissesse ao universo: eu não recebo esse veneno, eu o transmuto em luz. E isso não é apenas filosofia. Existem palavras e expressões que, quando usadas com consciência, funcionam como escudo. Veja algumas que a tradição judaica considera verbalizações de proteção, pequenas frases que, ditas com intenção pura, geram harmonia. Baruch Hashem. Bendito seja o nome. Use-a após algo bom, mas também após algo difícil. Ao dizer isso, você está reconhecendo que existe um propósito, mesmo que não o entenda. Essa aceitação corta a raiz da negatividade, porque onde há fé, o mal não encontra morada. Toda rabá. Muito obrigado. A gratidão é a arma mais silenciosa contra o mal. Mesmo em momentos de dor, agradecer transforma o campo vibracional. Você sai da escassez e entra na abundância. Shalom. Paz. Mais que uma saudação, é uma invocação. Dizer shalom de coração é pedir que a paz entre e ocupe o lugar da discórdia. Os cabalistas dizem que Shalom é um dos nomes do próprio Eterno, e por isso repele qualquer força contrária à luz. Ein od milvado. Nada existe além dele. Uma das mais poderosas frases da Torá. É usada para dissolver o medo e lembrar que nenhuma força do mal tem domínio sobre quem se ancora na presença divina. Quando dita com fé, é como se você apagasse a sombra antes que ela se tornasse tempestade. Essas palavras não são mantras mágicos, são âncoras espirituais que te reconectam à origem do bem. E é justamente essa reconexão que quebra qualquer corrente de negatividade lançada contra você. Agora, ouça essa história. Real ou simbólica, mas profundamente verdadeira. Havia um comerciante chamado Yosef, dono de uma pequena loja em Jerusalém. Durante anos, um concorrente vizinho o invejava, lançando palavras cruéis e tentando sabotar suas vendas. Mas Yosef nunca respondeu. Cada vez que era provocado, ele apenas dizia: Shalom, que a paz esteja com você. Um dia, esse mesmo concorrente teve um problema financeiro grave. Quem o ajudou? Yosef. E quando lhe perguntaram por quê, ele respondeu: porque aquele que planta mal precisa provar o sabor do bem. Só assim ele entenderá que o bem é mais forte. Depois disso, a loja de Yosef prosperou como nunca. Não, porque ele desejou vingança, mas porque não alimentou o mal, ele o desfez na raiz. É isso que os sábios chamam de devolver o mal sem fazer o mal. Não reagir com ira, mas com luz. Não amaldiçoar, mas abençoar. Não desejar que o outro caia, mas que ele desperte. Os antigos rabinos diziam: o mal não tem poder sobre quem está desperto na luz, mas se aproxima de quem adormece espiritualmente. E segundo a sabedoria judaica, especialmente a Cabala, que é a sabedoria mística e oculta judaica, existem horários e situações do dia em que nossa alma fica mais exposta às influências negativas, sejam elas espirituais ou emocionais. Esses momentos não têm relação com superstições, mas com leis espirituais naturais. Assim como o corpo precisa dormir e acordar, o espírito também tem ciclos de expansão e retração. E é nesses instantes de retração que a negatividade tenta se infiltrar, principalmente através de sentimentos e palavras.
Os cabalistas explicam que há 3 períodos do dia em que a vigilância deve ser redobrada. Ao amanhecer, quando o corpo desperta, mas a alma ainda não está plenamente alinhada. Nesse horário, pensamentos de preocupação e ansiedade tentam ocupar a mente antes da luz da fé. Por isso, os sábios recomendam que as primeiras palavras do dia sejam de gratidão, como Modi Ani. Agradeço-te, Eterno, por me devolver a alma. É uma forma de dizer ao universo: hoje eu decido vibrar na luz antes mesmo de abrir os olhos por completo. Ao entardecer, quando a energia do dia começa a cair, muitos cabalistas dizem que nesse horário o julgamento se intensifica, pois o sol se põe e o equilíbrio da natureza muda. É quando a pessoa começa a lembrar das ofensas, das dívidas, das injustiças. E se ela não vigia o coração, acaba se conectando a essa energia densa. Por isso, é o momento ideal para liberar o perdão, respirar fundo e declarar: eu não carrego o peso do que não me pertence. A meia-noite espiritual, que não é necessariamente 00.00 no relógio, mas o momento em que a alma se sente só e sem esperança. Pode ser durante uma madrugada de insônia ou um momento de tristeza durante o dia. É quando os pensamentos sombrios tentam convencer você de que nada vai mudar. E é aí que entra o segredo mais profundo. Orar com o coração partido é a oração mais poderosa que existe. O rei Davi, em seus salmos, escreveu: um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. É nesse instante que a luz se aproxima do quebrado e o mal se dissolve como névoa diante do sol. Houve uma história contada entre os judeus do deserto sobre um homem chamado Eliahu. Certa vez, ele foi injustiçado por um vizinho, acusado de algo que não fez. Revoltado, Eliahu se isolou à noite, querendo clamar por vingança. Mas então, ouviu no coração uma voz suave dizendo: ore, mas não peça que o outro sofra. Peça que ele veja o que você vê. Ele fez isso. E dias depois, aquele mesmo vizinho veio até ele, pedindo perdão, confessando que havia mentido movido pela inveja. Eliahu não respondeu com raiva. Apenas sorriu e disse: agora você enxergou. A luz venceu o mal, sem briga, sem ódio, sem palavras duras. E esse é o ponto. Quem se mantém em paz, mesmo diante da injustiça, desarma o próprio mal. Não há magia mais poderosa que o domínio sobre si mesmo. Por isso, o primeiro passo para devolver o mal é controlar o momento. Não reagir quando o coração arde, não falar quando a mente ferve. A verdadeira força espiritual é a calma diante do caos. Dizem os sábios da Cabala, que é a sabedoria mística e oculta judaica, que não existe força mais poderosa para repelir o mal do que o ato de dar. Mas não o dar com ostentação, nem o dar esperando algo em troca, e sim o dar silencioso, aquele que só o Criador vê. O Talmud conta que Abraão, o primeiro patriarca, não era apenas um homem abençoado por causa da sua fé, mas por causa da sua generosidade constante. Mesmo quando estava cansado, mesmo quando o deserto era árido e não havia sombra, ele abria sua tenda para acolher estrangeiros. O que poucos sabem é que essa atitude não era apenas bondade, era proteção espiritual. Na tradição judaica, há um princípio conhecido como tzedakah, que significa justiça através da generosidade. Cada vez que alguém dá algo, seja uma moeda, um sorriso, um copo d'água, ela cria uma energia de luz ao redor de si. Um escudo invisível que impede que as forças de julgamento se aproximem. Os sábios dizem: o mal não consegue tocar aquele que é canal de bênçãos, pois o mal se alimenta da estagnação e não do fluxo. E é exatamente isso. O mal, a inveja, o olhar pesado, tudo isso tenta se fixar onde há estagnação.
Mas quando você mantém o fluxo, quando o que vem até você também passa por você, seja um bem, um conhecimento, uma bênção, o mal não encontra onde pousar. Houve uma história antiga, registrada em manuscritos rabínicos, sobre um comerciante chamado Yosef ben Levi, que foi amaldiçoado por um rival. O homem tentou todas as formas de prosperar e parecia que tudo desmoronava. Até que um velho mestre lhe disse: "Você quer quebrar a maldição? Então doe algo que te doa." Yosef, desconfiado, tirou da bolsa suas últimas 5 moedas e deu a um mendigo que pedia pão. No dia seguinte, um viajante estrangeiro entrou em sua loja e comprou toda a sua mercadoria. Yosef entendeu naquele instante que a caridade abre portas que nenhuma força humana pode fechar. A Kabbalah explica que quando você dá, você invoca a energia da abundância divina, porque o ato de doar é uma imitação do Criador, e imitar o Criador é alinhar-se à sua natureza, que é pura doação. Os mestres dizem que o segredo da generosidade não está no quanto você dá, mas na intenção com que você dá. Se você dá para se mostrar, o mérito é momentâneo. Mas se você dá em silêncio, com amor genuíno, a luz se multiplica e se torna escudo. O profeta Isaías já dizia: "A tzedakah salvará do mal." E esse salvar não é apenas físico, é emocional, espiritual, energético. Muitos que carregam pesos invisíveis, angústias, repetições de fracasso, desgastes que não compreendem, encontram libertação quando passam a dar com o coração aberto. Por isso, se você sente que há algo travando sua prosperidade, faça o bem a alguém em segredo. Não conte, não grave, não espere aplausos, apenas doe. Esse simples ato é como uma oração silenciosa que o céu escuta antes mesmo de você terminar o gesto. Os antigos sábios do Talmud afirmavam algo profundamente simples, mas que poucos realmente compreendem. Tudo o que o homem semeia, inevitavelmente retornará a ele. Mas aqui não se trata apenas de uma lei moral, trata-se de uma lei espiritual, uma engrenagem invisível que move todo o universo. A Kabbalah ensina que cada pensamento, palavra e ação cria uma onda energética, e essa onda sempre retorna ao ponto de origem, ou seja, você é o ponto de partida e o ponto de chegada de tudo o que emana. Se alguém te faz o mal e você revida, com raiva, você apenas reforça o ciclo. E esse mal continua girando, voltando para você, depois para o outro, e assim por diante. Mas se alguém te faz o mal, e você responde com bondade, com sabedoria, com silêncio ou oração, você quebra o ciclo. Você interrompe a roda do julgamento e ativa a roda da misericórdia. O Zohar, livro central da Kabbalah, explica que o mundo é regido por 2 forças. Din, a força do julgamento. Hashamim, a força da misericórdia. Quando você revida o mal com o mal, você alimenta Din, e a energia de julgamento cresce sobre você mesmo. Mas quando você escolhe não pagar o mal com o mal, você atrai Hashamim, e a misericórdia divina passa a agir em seu favor. É como se o universo dissesse: se você confia na bondade, eu também confiarei em você. E essa é a lei do retorno espiritual. O segredo de como os justos, mesmo sendo atacados, nunca são destruídos. Eles transformam cada ofensa em uma bênção, cada pedra em degrau, cada maldição em combustível para crescer. O Rebbe Nachman de Breslev, um dos maiores mestres místicos de todos os tempos, dizia: não existe mal que não possa ser transformado em luz, se o homem souber responder com fé. E talvez seja isso que o mundo ainda precise aprender, que vencer o mal não é destruí-lo, é transformá-lo. Imagine uma vela acesa num quarto escuro. Se alguém apaga a luz, o escuro domina. Mas se você reacende, o escuro desaparece, porque a escuridão não resiste à luz. Da mesma forma, quando você escolhe responder o mal com o bem, é como se reacendesse a luz dentro de si, e a energia contrária não tem mais onde se fixar.
A Torá nos dá um exemplo magnífico disso com a história de José, o filho de Jacó. Seus irmãos o venderam como escravo, desejaram o mal, o humilharam. Mas anos depois, quando ele se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito e seus irmãos vieram pedir ajuda, ele não se vingou. Ele chorou e disse: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou tudo em bem." Essa é a essência da lei do retorno espiritual. Você pode transformar o mal que te fizeram em uma ponte para o teu propósito. Se tiver a coragem de não revidar, mas redirecionar. Os sábios da Cabala, que é a sabedoria mística e oculta judaica, ensinaram uma prática simples, porém poderosa, que não depende de rituais complexos ou objetos sagrados. Ela se baseia na consciência do momento e na intenção pura do coração. Segundo eles, toda vez que sentimos raiva, inveja ou medo, seja por algo que alguém nos fez ou por circunstâncias adversas, criamos uma abertura para energias negativas. O segredo é interromper imediatamente o fluxo da reação emocional, substituindo-o por ação consciente e direcionada para o bem. A prática consiste em 3 passos. Reconhecimento silencioso. Ao sentir qualquer emoção pesada, como raiva ou ressentimento, reconheça sem julgamento: "Sinto raiva, mas não sou essa raiva. Ela não me define." Esse simples reconhecimento é o primeiro escudo. Você não reprime a emoção, mas também não deixa que ela se transforme em ação negativa. Respiração e conexão. Inspire profundamente, visualizando que cada inspiração traz luz e proteção. Ao expirar, imagine que está liberando toda a energia tóxica que não pertence a você. Os sábios dizem que a respiração consciente é como um rio que leva embora as impurezas, preparando o terreno para a luz entrar. Redirecionamento da energia. Este é o passo mais importante. Escolha transformar a energia negativa em algo construtivo. Pode ser um pensamento de perdão, um ato de bondade, ou até uma oração silenciosa pedindo que o outro também encontre a luz. Um exemplo de aplicação. Havia uma mulher chamada Rivka, que todos os dias enfrentava comentários cruéis de uma colega de trabalho. Antes, Rivka reagia com raiva e ressentimento, e sempre terminava o dia esgotada e ansiosa. Um mestre lhe ensinou a prática. Ao ouvir uma crítica, Rivka reconhecia a emoção. Respirava profundamente e dizia mentalmente: "Que a luz envolva este momento." Em seguida, ela desejava secretamente que aquela colega encontrasse paz. Em poucas semanas, não apenas o ambiente mudou, mas Rivka sentiu a própria energia se transformar. Ela não alimentou o mal, e como resultado, o mal perdeu força ao seu redor. A lição é clara: o mal só pode permanecer onde é alimentado. Quando você escolhe não alimentar, ele se dissipa naturalmente. Os sábios da Cabala, que é a sabedoria mística e oculta judaica, ensinaram que a verdadeira força espiritual não se manifesta nos momentos fáceis, mas nos momentos de pressão e injustiça máxima. Quando a vida parece conspirar contra você, quando o mal surge de forma intensa ou inesperada, a reação natural é o medo, a raiva ou a desesperança. Mas é exatamente aí que a consciência precisa entrar em ação. A sabedoria judaica nos ensina que existem 3 camadas de proteção espiritual. Proteção interna. A primeira linha de defesa é o autodomínio. Mesmo que todos à sua volta estejam agindo com maldade, se você manter a calma e não responder com ódio, cria-se uma barreira invisível. Os mestres dizem que o silêncio deliberado diante do mal é mais poderoso que qualquer argumento ou retaliação. Proteção energética. Através de atos conscientes de bondade. Cada gesto de generosidade, cada palavra de apoio ou oração silenciosa cria uma rede de luz ao seu redor. É como se cada ato bom fosse uma pedra fundamental para construir um escudo invisível que bloqueia a negatividade, proteção divina, a mais profunda. Ao alinhar suas ações à vontade de fazer o bem,
você ativa o fluxo da abundância e da proteção que o universo oferece. Segundo os rabinos, a alma que age com intenção pura conecta-se diretamente à luz divina, tornando-se intocável pelo mal. Houve uma história contada nos manuscritos antigos sobre Hanan, um comerciante que foi injustamente acusado de fraude. Seus concorrentes espalharam mentiras e a cidade inteira parecia voltar-se contra ele. No início, Hanan sentiu uma raiva imensa, mas lembrou-se dos ensinamentos dos mestres. Não pague o mal com o mal. Seja luz mesmo na escuridão. Ele então aplicou a prática. Reconheceu sua raiva, respirou, fez silêncio e, em vez de retaliar, ajudou secretamente um vizinho necessitado. Dias depois, a verdade sobre sua inocência veio à tona, e seus inimigos, que esperavam sua derrota, ficaram surpresos com sua integridade. Hanan percebeu que a luz que ele manteve dentro dele havia transformado a situação de forma inesperada. E ele prosperou ainda mais. Este é o ponto central da sabedoria. Não importa quão intenso seja o ataque, quão injusta a situação, a resposta correta não é a retaliação, mas a preservação da luz interior. Segundo os sábios do Talmud e da Kabbalah, que é a sabedoria mística e oculta judaica, existem práticas diárias simples que podem fortalecer a proteção espiritual e transformar energias negativas em oportunidades de crescimento. O segredo está na consciência com que realizamos cada ação e palavra, pois a intenção pura é o que multiplica a luz. O ritual é composto por 3 passos essenciais. Momento de silêncio matinal. Ao acordar, reserve alguns minutos para estar em silêncio, respirando profundamente. Visualize uma luz dourada envolvendo todo o seu corpo, formando um escudo invisível. Durante esse momento, mentalize que toda energia negativa ao meu redor seja transformada em aprendizado e paz. Atos de bondade intencionais. Escolha um gesto de generosidade a cada dia. Pode ser enviar uma mensagem de apoio, ajudar alguém necessitado ou apenas sorrir para alguém em dificuldade. Os sábios ensinam que cada ato de bondade em silêncio cria uma rede de proteção que repele más intenções e aproxima bênçãos, palavras de gratidão e afirmação. Antes de iniciar suas atividades, pronuncie mentalmente palavras de gratidão, reconhecendo todas as pequenas e grandes bênçãos da sua vida. Sou grato pelo que tenho, pela luz que me guia e pela força que transforma desafios em oportunidades. Essa prática fortalece a conexão com o fluxo da abundância e da proteção divina. Há relatos poderosos de pessoas que aplicaram esses passos diariamente. Uma jovem chamada Lia, por exemplo, enfrentava constantes problemas no trabalho, colegas invejosos e mal-entendidos que pareciam não ter fim. Ela começou a aplicar o ritual. Começava o dia com silêncio e visualização da luz. Ajudava secretamente quem precisava, mesmo em pequenas ações. E mantinha palavras de gratidão antes de sair de casa. Em poucas semanas, Lia percebeu mudanças. Os colegas começaram a tratá-la com mais respeito. Problemas que pareciam insolúveis começaram a se resolver e oportunidades inesperadas surgiram. Ela percebeu que a proteção não vinha de lutar contra o mal, mas de irradiar luz e bem-estar, permitindo que o universo agisse a seu favor. Os mestres ensinam que a constância é o que multiplica os efeitos. Não é um ritual para um dia ou outro. É uma prática diária que transforma a energia negativa em crescimento, abundância e paz. Chegamos à parte mais poderosa deste roteiro. Os sábios da Kabbalah, que é a sabedoria mística e oculta judaica, sempre ensinaram que as palavras têm energia. Não qualquer palavra, mas palavras ditas com intenção pura e alinhadas à luz têm o poder de transformar realidades, quebrar ciclos de negatividade e atrair prosperidade. A oração final que vou compartilhar não é mágica. É um alinhamento consciente da sua mente, coração e ações, baseado em séculos de ensinamentos judaicos.
Ela sintetiza tudo o que aprendemos até aqui. Reconhecer o mal sem reagir com ódio, transformar energia negativa em luz, praticar a generosidade, manter paz interior e gratidão. A oração é feita mentalmente ou em voz baixa, em um momento de silêncio. Que toda energia negativa dirigida a mim se transforme em aprendizado e luz. Que eu seja protegido por sabedoria e bondade. Que minha vida seja canal de abundância, paz e prosperidade. Que aqueles que me fizeram mal encontrem sua própria luz. E que toda injustiça se converta em crescimento. Que a misericórdia, a sabedoria e a luz divina guiem meus caminhos. Repita esta oração 2 ou 3 vezes ao dia, ou sempre que sentir que a energia negativa se aproxima. Os mestres explicam que a repetição com intenção cria um padrão energético, fortalecendo o escudo espiritual e abrindo portas para oportunidades e prosperidade. Uma última história. Um homem chamado David vivia cercado de intrigas e inveja em sua comunidade. Ao aplicar a prática completa, silêncio, respiração consciente, atos de bondade, gratidão diária e a oração da transformação, ele notou que as pessoas que antes desejavam seu mal começaram a se aproximar com respeito. Ele encontrou soluções inesperadas para problemas antigos. Sua vida financeira e emocional entrou em fluxo de abundância. O segredo, segundo os sábios, é não lutar contra o mal diretamente, mas transformá-lo através da luz e da bondade. E isso só é possível com consciência, constância e fé. E agora, antes de finalizar, quero fazer uma recomendação especial. Depois de assistir a este vídeo, vá até o comentário fixado e assista ao vídeo que deixei lá. Ele revela segredos milenares, guardados por milênios, mostrando por que os judeus são tão prósperos e, mais importante, como qualquer pessoa, mesmo sem ser judia, pode aplicar essa sabedoria e transformar sua própria vida. Lembre-se, assista a esse vídeo apenas depois de terminar este, para que todo o conhecimento seja absorvido de forma completa e poderosa. O que você vai descobrir lá pode mudar a maneira como você vê a prosperidade e a vida para sempre. Este é o encerramento da nossa jornada, mas também é o começo da sua prática diária para proteção, abundância e transformação espiritual. Agora é a sua vez de colocar em ação, seguir os passos, repetir a oração e abrir-se para a luz.